Eu gostaria de que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo número 30. Irmãos, eu e o pastor Paulo não combinamos nada. O Espírito Santo é que manda. Glória a Deus. Irmãos, o Salmo 30, ele fala de ações de graça pela libertação da morte. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. E não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, e seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Os irmãos podem se assentar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por todo o livro de Salmos, ó Pai, por toda a obra que o Teu Espírito Santo realizou através dos salmistas, ó Pai, principalmente Davi, Teu servo. Bendito Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui na Tua casa, reunidos em torno da Tua palavra, Senhor, e te suplicamos, Pai, que Tu santifiques o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, Pai. Santifica, Senhor Deus, este local em que nós nos encontramos. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito contrário à glorificação do nome do Senhor Jesus, aqui neste lugar, nesta rua, neste bairro, nessa cidade, Pai. E que neste momento, Senhor Deus, nós possamos sentir a Tua presença conosco, Pai Santo. Senhor Jesus, eu te peço, toma o teu lugar neste púlpito e vem, Senhor Deus, falar ao nosso coração. Bendito seja o teu santo nome. Senhor, tu sabes do nosso viver, tu sabes das nossas carências, das nossas necessidades, e nós abrimos, Senhor Deus, o nosso coração para receber de ti, ó Pai, tudo aquilo que tu tens preparado para nós, Senhor. Tudo aquilo, Jesus amado, que o Senhor já garantiu na cruz do Calvário, meu Pai, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai Santo. Irmãos, o Salmo 91 que o pastor leu ainda há pouco, é um salmo muito conhecido, até mesmo de quem não conhece a palavra, que não conhece o Evangelho. E é comum a gente ver uma Bíblia, às vezes, num estabelecimento comercial, e a Bíblia está lá num cantinho, mas se a gente olhar, a página do lado direito, geralmente a do lado direito, está amarela. É porque ela fica aberta no Salmo 91, como se a simples presença das letras, à luz do dia ou das lâmpadas, pudesse realizar qualquer coisa. Eu me lembro que uma senhora que tinha uma oficina de conserto de roupa ali perto do Via Brasil, lá perto da minha casa, eu insistia com ela para ler outras coisas e pregava o Evangelho para ela, pregava. Isso foi durante muito tempo e ela não fez nada daquilo que eu falei com ela. Mas ela acabou mudando de Belo Horizonte, ela foi para o outro estado, me parece que é Bahia, não sei, e uma pessoa crente comprou, uma senhora crente comprou o serviço dela, o negócio dela, e lá, graças a Deus, não tem Bíblia aberta de jeito nenhum, que a mulher trabalha o dia inteiro, acho que ela lê a Bíblia é em casa, né? É na hora própria.
salmo maravilhoso como aquele. Mas a palavra do Senhor, nós devemos atá-la perpetuamente ao nosso coração, é o que diz a palavra de Deus. E Davi, num cântico aqui mencionado como sendo cântico da dedicação da casa, ele fala sobre libertação da morte. Irmãos, Davi foi um homem que viveu rodeado de morte durante toda a sua vida. Ele foi tremendamente perseguido pelo seu sogro, o rei Saul. Ele teve lutas tremendas com os filisteus e com outros povos ao derredor. Ele teve luta dentro da própria casa, o seu filho queria matá-lo. Foi um homem que conheceu a morte, inclusive do lado do assassino, porque ele causou a morte de um dos seus homens de confiança, um homem que dedicava a ele todas as horas da sua vida. Até essa morte Davi conheceu, e ele clama disso durante muito tempo. A espada nunca se afastou da casa de Davi. Mas Davi, que reconhecia toda essa situação, ele sabia que somente o seu Deus, e o seu Deus era aquele a quem ele podia e devia recorrer naqueles momentos difíceis da sua vida. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste. Ele não faz uma referência específica aqui desse versículo, quais dos livramentos, mas certamente que ele tinha em mente muitos e muitos livramentos que o Senhor lhe concedeu. Ele reconhecia que o Senhor realmente o guardava, a sua esperança estava no poder do Senhor. Irmãos, nós igualmente passamos por muitas dificuldades em nossas vidas. E a morte não é apenas morte física. Lá no nosso colégio tinha um rapazinho. Esse moço, ele era muito engraçado e todo mundo ria dele porque ele era muito brincalhão. E nós tínhamos um grêmio que chamava-se Grêmio Ensaios Oratórios. Era a diretora do colégio que nos ministrava lá os conhecimentos que a gente precisava ter para aprender a falar em público. E esse era ninguém era obrigado a fazer parte desse grêmio. Mas quem quisesse entrar, se demonstrasse realmente. E tinha uma coisa, toda semana 2 pessoas ou 3, parece, eram escaladas para falar. Então eu teria que escolher lá os seus conhecimentos, os seus livros, escolher um assunto e levar para lá. Na primeira vez que esse rapaz foi escalado para falar, não é pregar, para falar, só dele levantar da cadeira, de paletó e de gravata, ele que era barrigudinho, com criolinho bem engraçado, então só dele levantar da cadeira para vir à frente, já foi uma risada geral. Não que ele tivesse, e ele rindo também, porque, afinal de contas, a vida dele era essa, mexer com os outros, todo mundo ria dele, mas na hora que ele parou lá na frente, que o pessoal baixou a voz, né? A professora Dona Cecília deu uma zangada com a turma, porque não podia fazer isso. Aí ele vira muito sério, com uma folhinha de papel, que podia ter uma folhinha na mão, falou assim, para falar o título primeiro, né, do que ele ia falar. E ele disse o seguinte: antes morrer do que perder a vida. Pronto. Foi uma outra enxurrada de riso. Mas, irmão, quando ele começou a ler lá o material que ele tinha preparado, nós vimos que não tinha nada de brincadeira, ele não estava brincando. O que ele trouxe foi a ideia de morrer do que perder a vida como aquele que perde o entusiasmo, que perde o ideal,
que perde os seus sonhos, que sofre por causa disso. Então é preferível morrer do que viver uma vida vazia desse jeito. E ele foi aplaudido no final, de verdade, porque essa é uma realidade. E nós, às vezes, matamos outras pessoas. A morte é levada por nós mesmos, às vezes, a outras pessoas, quando nós vamos de encontro a uma ideia, quando sacrificamos um ideal. Eu conheci aqui em Belo Horizonte um moço. Esse moço, ele era formado em economia, era formado em direito e uma porção de coisa e não fazia nada. Ele era filho do dono de uma das principais fábricas de biscoito que tinha aqui em Belo Horizonte. Mas o pai dele era um homem terrível. Era um homem que o massacrava desde pequeno. E esse moço nunca conseguiu se firmar. Ele nunca conseguiu e ficava dentro de casa, somente dentro de casa. E eu nem sei o que aconteceu com esse rapaz. Irmãos, há muitas formas de matar. E existem formas também de morrer. Mas aqui Davi está realmente tratando de coisas sérias da vida. Ele fala dos seus inimigos, e isso eu gostaria de me ater um pouquinho a essa questão dos inimigos. Permitisse que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Também, irmãos, os nossos inimigos, muitas vezes, diz a Bíblia, somos da nossa própria casa. Muitas vezes os inimigos que nós temos são inimigos no plano espiritual. E há pessoas que são perseguidas por esses inimigos, por demônios, pelo próprio diabo. E a vida dessas pessoas é um sofrimento sem fim. Porque enquanto não forem libertas, certamente que o inimigo faz tudo o que pode para desmoralizar, para destruir aquela vida, aquela pessoa. Um homem se aproximou de Jesus Cristo e disse para o Senhor que o filho dele, um demônio, o jogava no chão, às vezes até no fogo. Você imagine que vida terrível. Aquele endemoniado gadareno, eles tentavam, amarravam o homem com corrente e o sujeito rebentava a corrente. Às vezes nós estamos tão amarrados a certos problemas e a certas situações, que é como se estivéssemos amarrados com correntes, e são correntes espirituais que nos prendem. Irmãos, os inimigos de Davi, certamente que aqui ele está mais preocupado com os inimigos do plano militar, porque ele era o rei de Israel, e os inimigos estavam de todo lado. Mas é impressionante o número de reis de Israel que nós vemos aqui na palavra de Deus, que morreram assassinados. Não existia naquele tempo, não existia no próprio Estado de Israel, uma estrutura organizacional do país tão boa, que tivesse uma boa polícia, que tivesse tudo aquilo que hoje nós imaginamos que temos aqui. Então, era muito fácil, às vezes, uma única pessoa entrar dentro de um lugar e matar um rei. Isso aconteceu com quase xará meu, vocês devem lembrar, por nome Eude. Ele entrou na câmara lá do rei para poder falar com ele e tinha levado consigo um punhal muito grande. Esse rei era um homem gorducho e ele, diz lá o texto da palavra, que ele cravou na barriga desse rei aquele punhal e ainda empurrou e saiu lá para uma janela. Veja bem, segurança de qualquer pessoa. Se um rei não tinha segurança nenhuma. E certamente que Davi tinha inimigos mortais e passou por tremendas necessidades. Irmãos, nós podemos pensar assim, mas eu sou muito feliz, eu não tenho nenhum inimigo. Talvez não tenha. Mas é possível que tenha e não saiba. Ou nós próprios nem sempre somos apenas amigos. Irmãos, quando Davi fala isso aqui, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Nada indica aqui que Davi estivesse doente. É evidente que essa cura foi em algum outro plano,
da vida de Davi, mas o importante é que o Senhor é o nosso Deus, é Ele que nos cura, é Ele que nos guarda. Quando aquele salmo que o pastor leu, 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Isso é realmente uma promessa que inúmeras vezes acontece em nossa vida. Quem de nós aqui nunca passou por um acidente, nunca passou perto de um problema muito grave, em que poderia ter morrido, e que reconhece que o Senhor o salvou? Irmãos, eu vi uma coisa na estrada, certa ocasião. Infelizmente eu filmei, eu estava com a câmera Super 8, mas eu tinha esquecido de tirar da frente dela o filtro. E aí não ficou muito bom, porque estava de madrugada. Mas um desses ônibus dessas companhias nossas, naquele trevo em que quem vai daqui para lá, se passar debaixo do viaduto para a direita, vai para Vitória. Ou se passar por cima à esquerda, vai para Governador Valadares. Para cá daquele trevo ali, tem um viaduto enorme. E se você chegar na beirada daquele viaduto e olhar para baixo, tem um rio que passa por baixo, a mais ou menos, no mínimo, 110 metros de altura. E nós passamos lá de madrugada e eu vi a coisa mais impressionante que os irmãos podem imaginar. Um ônibus totalmente por cima não sei como é que chama aquela parte da estrada. O ônibus subiu ali, a roda do lado direito ficaram no ar, mais ou menos a essa altura da pista. E a roda do lado esquerdo lá na altura da água lá embaixo. E eu, desde o dia que eu passei lá, e mesmo outras vezes eu referi isso. E as pessoas que estavam dentro do ônibus, que foram saindo um por um, já estavam sentados no meio fio da estrada, um pouco para trás, e o ônibus lá piscando. Isso eu tenho, o filme. Não ficou muito bom não, mas eu tenho isso, porque é incrível que aquele ônibus não fosse nem para um lado e nem para o outro. E o que eu achei e mencionei para a Lourdes foi o seguinte: dentro desse ônibus tinha um servo de Deus. Tinha alguém com o dom da fé aqui dentro desse ônibus. Alguém cujo Deus é o Senhor eterno. Porque o livramento, a gente vê como que aquele ônibus parou em equilíbrio ali daquela beirada. Quantas vezes, irmãos, a gente vê coisas incríveis, e conosco acontecem coisas tremendas, coisas do nosso cotidiano, situações que poderiam resultar para nós vexame, poderia resultar para nós prejuízo. O Senhor nos livra. O Senhor é quem te guarda. Senhor meu Deus, chamei a ti por socorro e tu me saraste. Da cova fizeste subir a minha alma. Naturalmente que tem muito de profecia nesse salmo, viu, irmãos? Muitas coisas aqui o Espírito se refere àqueles tempos, àquela situação do Senhor lá na cruz e em outros lugares. Não é. Da qual fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, seus separados, e dai graças a seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. Muitas vezes nós vemos a expressão na Bíblia, irou-se o Senhor se irou, mas a afirmação aqui, nós podemos ver isso. Quantas vezes nós fazemos coisas das quais nós imediatamente nos envergonhamos, nós entristecemos o Espírito Santo que está dentro de nós, com certas atitudes, com certas reclamações, com certas coisas que não deviam sair da nossa boca, com gestos que não deviam ser articulados. Mas o Senhor diz, dai graças a seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Lá em casa, irmãos, eu passo às vezes numa peneira assim, aliás, eu sou passado pela minha mulher e meus filhos numa peneira, porque às vezes eles falam que eu repito muita coisa.
Às vezes coisas que eu falo que eu já falei em outra ocasião, não é isso? Confesso que deve acontecer sim, porque a minha memória é boa. E eu lembro que às vezes a coisa sai, às vezes a coisa fala. Mas a sua ira não passa de um momento, o seu favor dura a vida inteira. Vou repetir aqui, os irmãos que já ouviram, me perdoem, quem nunca ouviu eu dizer isso, primeira vez não dói. A repetição é que pode ser amarga. Mas o Antônio José, o Moreira, colega de profissão do pastor, e que muitos amigos aqui conhecem, um veterinário que tem lá em Esplendor, ele, no final de ano, ele era fazendeiro, e na hora de vender o gado, na hora de vender as coisas, fechamento das contas, né, de fazendeiro, ele estava separando, fazendo a programação dele para o dízimo. E como ele achava que eu sempre fui para ele uma espécie de um pastor, porque nós somos companheiros de internato, somos companheiros aqui em Belo Horizonte, em pensões, em repúblicas. E então ele pensou e orou ao Senhor que queria separar uma parte daquele dízimo para trazer para mim. Porque eu estava praticando um esporte naquela época muito sério, muito importante, que é criar filho. A fiarada danada. Mas, irmãos, ele ficou orando, que ele é um homem de oração, ficou orando, e quando era o dia que ele vinha aqui para Belo Horizonte, que ele seria o caso de trazer o dízimo que ele ia trazer para mim, que ele foi orar pela última vez, quando ele ia se ajoelhando, não tinha nem ajoelhado, o Senhor disse para ele o seguinte: deixa que do meu servo cuido eu. Quando que vai acabar essa palavra? Se o Senhor disse isso num determinado momento, quando é que ele vai revogar? Eu creio que jamais. Eu vivo nessa fé, nessa esperança e muitas outras coisas que durante a nossa vida nós sentimos a presença de Deus nos guardando, nos preservando, e o Senhor fazendo compromissos, além até mesmo do que está escrito na palavra. Deus assume compromissos com os seus filhos. Deixa que do meu servo cuido eu. A lembrança disso para mim é uma coisa muito importante, porque foi um testemunho que o próprio Deus deu para ele, porque chamou a mim com ele de servo. E é importante sermos servos do Senhor, irmãos. É importante nós estarmos ao lado do Senhor todos os dias, todos os momentos da nossa vida. O seu favor dura a vida inteira. Aquele que confia no Senhor prevalece, porque o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Nem é nós que precisamos estar procurando na Bíblia as promessas para reclamar e clamar do Senhor. Não, irmãos, o próprio Deus procura em toda a Bíblia e Ele confirma a palavra que Ele próprio falou. Ao anoitecer, final desse versículo, todos nós conhecemos, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, podemos às vezes passar uma noite de aflição, uma noite de incerteza, um tempo em que nós ficamos assustados com certas coisas, porque nós não vemos de imediato a saída, a solução. Mas Deus é Pai, Deus o Criador, Ele nos ama. E na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, Deus já realizou todas as coisas. Louvado seja, irmãos, o nome do Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, nós te glorificamos porque o Senhor é o Deus poderoso. Tu és, Senhor, o Criador dos céus e da terra. E Tu nos criaste, ó Pai. Bendito seja o Teu santo nome, ó Deus. Porque se nós nos tornamos pecadores em Adão, meu Pai, nós fomos libertos por Cristo Jesus, a quem Paulo chama de
o segundo Adão. Bendito Deus, Tu és o nosso Deus, o mesmo Deus a quem se referiu Davi neste Salmo número 30, meu Pai. E nós queremos, Senhor Deus, que essas palavras desse Salmo, que as palavras desse Salmo, Senhor Deus, estejam sempre em nosso coração. E que nós vivamos, ó Deus, confiadamente, sabendo que o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra e o Senhor nos protege eternamente.